Bem-vindos a mais uma apresentação do IT Conference, um evento promovido pela B2B Stack, o maior portal de tecnologia marketplace de software da América Latina. Agora eu estou aqui com o Livson Simon, ele é Head de Tecnologia na IDWall, ele é responsável pela área de suporte técnico nos produtos de software da empresa. O Livson ele tem mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento nos mais variados sistemas, desde websites, aplicativos móveis, arquitetura de software, software para desktop. O Livson ele é muito experiente também em experiência em gestão, coordenação, liderança técnica e liderança de pessoas. Ele adota a missão de incentivar pessoas a serem funcionários felizes. Livson, muito bem-vindo. Qual que é o teu tema? E se você desejar, se apresenta um pouco mais para o público. É isso aí, obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite também, a todo o pessoal da organização. Estou bem feliz em estar aqui, feliz em falar sobre um tema que eu gosto, e é uma satisfação participar dessa vez do IT Conference. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, vamos lá. Pessoal, vou falar hoje sobre sistemas regulatórios para a segurança pessoal, um tema muito interessante e muito importante. Como vocês sabem, muitas pessoas ainda não aderem à tecnologia por uma questão de segurança, o que pode fazer sentido, uma vez que a gente vê tantos casos, né, de fraudes acontecendo e cada vez mais, porém a gente sabe que a tecnologia ela vem também para facilitar a vida das pessoas e, naturalmente, trazê-las para o cotidiano de muitas pessoas que ainda não as ajudam vai permitir com que essas pessoas tenham uma rotina ali mais dedicada para outras atividades, né? Como, por exemplo, ir a um banco muitas vezes ocupa uma parte ali da sua manhã com coisas que poderiam ser feitas em casa, né? No dia a dia. Para algumas pessoas, isso até parece algo muito simples e comum quando se vive numa cidade grande, uma cidade como São Paulo, ou é uma pessoa que já nasceu dentro desse contexto tecnológico, mas para muitas pessoas não. Muitas pessoas ainda têm uma rotina que poderia facilmente ser mais ágil se elas aderissem à tecnologia. Mas essa insegurança, né, com o uso da tecnologia para algumas funções, ela faz um pouco de sentido também, dada a quantidade de fraudes que a gente vê noticiada, né, nos portais de notícia ou até mesmo nos jornais e no dia a dia mesmo, à medida que as pessoas vão contando sobre as suas experiências. Então, eu vou falar hoje sobre sistemas regulatórios para a segurança pessoal. A gente hoje vai conhecer o que são esses sistemas regulatórios, a gente vai falar um pouquinho da importância da regulamentação. Por que existe? Será que é só para burocratizar as empresas? Vou trazer para vocês como é que os sistemas regulatórios garantem essa questão da segurança pessoal, falar um pouquinho sobre os tipos de sistemas regulatórios que existem e também a gente recapitula tudo ao final sobre o assunto que a gente está tratando aqui. Para começar, eu vou trazer para vocês o que é RegTech, né? O que é tanto esse termo que tem sido falado, né, na mídia, na internet, por que essas empresas de RegTech elas estão tão em evidência e tão procuradas, inclusive por muitos negócios que são antigos, né, de mercado, tradicionais, por que esses mercados tradicionais têm buscado esse tipo de empresa? Mas antes da gente começar, eu acho importante trazer para vocês que cada negócio geralmente sempre atua dentro de uma área normatizada, né, com órgãos ali normativos e entidades também superiores, né, entidades que são supervisoras, que ficam supervisionando o que cada empresa dentro daquele setor faz. Então, no sistema financeiro, por exemplo, a gente tem o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, na saúde a gente tem o CNS, né, que é o Conselho Nacional de Saúde, e assim vai, né, cada empresa
pertence ali a um setor e esse setor tem a sua área normatizadora, né? E as empresas, elas têm, sim, um desafio de se adequarem a uma série de regulações e normas e cada vez mais, né, com o objetivo também de se manterem ali em compliance. Só que existem diversas dificuldades que acabam dificultando o dia a dia da empresa e dificultando que essas empresas se mantenham em compliance, né? Primeiro que cada país, região, possui ali as suas leis e para além disso, além de possuir uma quantidade grande de leis, há também a questão da dificuldade da interpretação dessas leis, né? Então, com cada vez mais esses negócios migrando para esse mundo digital e os usuários optando exclusivamente por este meio de consumo, uma vez que a gente vê cada vez mais pessoas aderindo a compras na internet, né, compras inclusive de mercado, a gente vê pessoas que hoje já nem vão ao mercado porque acabam fazendo as suas compras dentro ali dos aplicativos, né, os órgãos governamentais naturalmente viram a necessidade de agir com maior rigor, né, de modo até a garantir a proteção e consistência também dessas operações no mundo virtual, lembrando sempre que a internet não é um espaço sem lei, então por isso nos últimos anos muitas leis acabaram surgindo para legislar, né, as operações de diversos setores, né? Mas por quê, né? Por que existem essas regulamentações? Até então, quando eu falo, parece que só para complicar a vida das empresas, mas na verdade, as regulamentações, elas nascem para permitir que um setor se desenvolva de forma estruturada, né? Promovendo ali o desenvolvimento equilibrado das regiões e sirva também a um interesse coletivo, e não apenas a um interesse individual ou de uma minoria que poderia ser beneficiada em prejuízo a outras, já que facilmente um elemento aí pode ser muito comum, muito presente nas transações, que, né, e em alguns cenários, inclusive, infelizmente, ainda nesses processos, né, transacionais e comerciais, que é a corrupção. Então, de forma bem resumida, a regulamentação ela vem para atuar na prevenção de fraudes e garantir a segurança para todos os envolvidos, sejam as empresas fornecedoras de serviços, sejam os fornecedores que participam, né, oferecendo serviços não finais, mas serviços que participam ali de alguma parte daquele serviço final ao consumidor e também ao consumidor. O principal, inclusive, objetivo das regulamentações é prover a parte mais fraca das relações comerciais, a segurança, né? Então, a parte mais fraca das relações comerciais e das transações também financeiras é você, somos nós, os consumidores. Então, é por isso que existem as regulamentações, para proteger todas essas partes e criar as regras que permitam com que a gente tenha uma relação comercial com maior segurança e ética também. E aí, eu trouxe para vocês como é que os sistemas regulatórios conseguem garantir essa segurança pessoal, e eu queria trazer um ponto que é muito interessante, assim, alguns dados que evidenciam o quanto é importante a gente ter essas regulamentações no nosso dia a dia. Só em 2022, um ano muito próximo a nós, né, o Brasil registrou aí mais de 3 milhões de tentativas de fraudes de identidade contra o consumidor, ou seja, talvez você nem tenha sofrido algum tipo de tentativa em seu nome, mas muita gente sofreu, muita gente, inclusive, que está vendo a gente aqui e nem sabe, porque as empresas elas estavam ali atuando no backstage, atuando para realmente proteger, né, a gente. Então, a gente sabe que hoje em dia existem diversos serviços que, uma vez que conseguem o nosso login, acabam por ficar gerando alguns scripts que geram uma lógica sequencial, até tentar achar alguma chave ali nossa e tentar, de alguma forma, identificar qual é o login e senha, a combinação para acessar algum e-mail nosso, alguma conta de banco. Então, entre os serviços atacados hoje no Brasil, os principais e que lidera aí são os bancos e cartões, né? São basicamente o tipo de sistema que mais sofre fraude. Segundo as financeiras, né? Existe uma diferença entre bancos e financeiros, então as financeiras são as segundas, principalmente pelas financeiras movimentarem uma grande quantidade de dinheiro, né? E um mercado que tem crescido muito em termos de fraude e que tem sido um mercado interessante para os fraudadores, né, é o varejo. O varejo hoje já lidera em terceiro lugar, né? Então, esses índices acabam também, de alguma forma, gerando preocupação para as empresas. Como é que elas trazem mais tecnologia e inteligência para ajudá-las a evitar essas fraudes? Temos aí, eu trouxe até aqui algumas reportagens que mostram indicadores que são preocupantes, como o índice de confiança no Brasil ser o menor da América Latina, né?
ser menor na América Latina, e o Caribe também afeta, né? Todo esse índice de não confiança acaba afetando a nossa economia. Isso é um dado do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E um ponto também que eu acho muito interessante é que os brasileiros, eles são os mais desconfiados nos rankings aí com 30 países, né? Então, esse baixo índice de confiança presente no Brasil, e também na América Latina, ele não só afeta as nossas relações pessoais, ele contribui também para um menor desenvolvimento econômico e social dos países, né? Porque, de alguma forma, afasta investidores, faz com que muitas pessoas acabem por preferir investir fora do que na nossa região. Então, por isso que a gente precisa cada vez mais se preocupar com essa questão da segurança. A gente, por exemplo, tem cenários que estão cada vez mais próximos da gente. Então, imagina se uma empresa que presta serviço de entrega de alimento, né, conectando o consumidor final a restaurantes, acaba por não validar os restaurantes que se cadastram lá. Você, naturalmente, vai fazer uma compra e vai ficar esperando, e essa comida, esse jantar que você pediu, nunca vai chegar na sua casa. Isso é o menor dos problemas. Agora, imagina se o entregador, por exemplo, é uma pessoa que põe em risco a sua vida. Então, é uma pessoa que se cadastrou, vai entregar sua comida, mas chega lá, acaba te sequestrando. Isso é algo muito crítico. Por isso que as empresas precisam fazer todas essas validações que elas fazem. As mesmas coisas acontecem nas partes financeiras, né? Hoje a gente utiliza muito aplicativo de banco, aplicativo para fazer transações. Cada vez mais a gente vê os golpes de transações, principalmente envolvendo Pix. Então, isso tudo vem fazendo com que as empresas, naturalmente, cada vez mais enriqueçam os seus aplicativos com camadas, né, de seguranças mais fortes. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala naturalmente também sobre o desafio, né? Manter uma empresa é um papel extremamente difícil, a gente sabe disso, requer operacionalizar diversas atividades, colocar o negócio para frente, ainda tem que ter uma equipe enorme para estar o tempo todo se adequando a essas normativas vigentes, se torna de alguma forma inviável, ou seja, é possível dizer que se tornou humanamente impossível, né? De alguma forma ter uma quantidade de profissionais que estão ali tentando se adequar a essas normativas. Então, imagina, por exemplo, o varejo. Vamos pensar aqui. O varejo, se tivesse todo um back-office analisando a integridade dos dados de todos os documentos dos usuários que se cadastram lá no aplicativo, né, que são cadastrados em seus aplicativos, e tivesse que ter todo um time de back-office consultando manualmente esses dados ali, em diversas fontes que são pertinentes aos seus negócios e obrigatórias, como, por exemplo, a questão da Receita Federal, os tribunais de justiça que têm que ser checados quando se cadastra, por exemplo, algum fornecedor, algum prestador de serviço para a empresa. Então, há diversos órgãos em que precisam ser consultados os dados dessas pessoas que se cadastram. Imagina se uma empresa, à medida que vai crescendo, ela também tem que crescer o seu back-office, o time de pessoas que vai ficar analisando. Fica inviável do ponto de vista de negócio, dificulta escalar o negócio e inviável também em termos de agilidade. Então, quem vem para ajudar nessa problemática é a tecnologia. Então, as empresas, né, que atuam com essas tecnologias regulatórias, a gente chama de RegTech, que fazem essa gestão de regulações e normas. E são elas que, basicamente, por meio dessas tecnologias, permitem uma integração ágil, né, e sólida, justamente porque conseguem fazer um entendimento ali consistente dessas leis, inclusive vão atualizando os seus sistemas à medida que as normas são atualizadas, e elas possuem todo ali um ecossistema que permite uma análise de dados e apontamentos de riscos e problemas nos dados que foram passados, cadastrados, ou até mesmo perfis que foram criados nos seus aplicativos e negócios, né? Então, aplicando as melhores tecnologias que estão disponíveis hoje no mercado, é possível ali garantir uma adequação ao compliance necessário, né? Bem como também gerenciar as identidades dos seus consumidores e monitorando, obviamente, os riscos e as transações que estão sendo feitas por seus usuários. Então, além dessa velocidade, essas ferramentas oferecem, dada a automação desses processos, também uma questão de integração, né? Uma integração ali que pode ser feita, uma vez que muitas empresas tradicionais, elas possuem sistemas que são legados e elas querem continuar utilizando esses parceiros, né,
de muitos anos, onde elas, inclusive, construíram todo um ecossistema de tecnologia ali, e por meio dessas integrações que essas ferramentas regulatórias dessas empresas RegTechs possuem, elas conseguem continuar utilizando esse sistema sem nem perceber que ali foi acoplado um novo sistema também para gerar uma camada maior de segurança, né? Então, de forma geral, as RegTechs elas conseguem oferecer serviços de gestão de obrigações financeiras, o controle de documentos e de assinatura digital, adaptação LGPD e proteção de dados, que é uma coisa que tanto a gente vem falando, é uma lei que vem sendo muito discutida e cada vez mais inserida no contexto empresarial, a manutenção preventiva, vem aí uma nova pegada de logística reversa, a questão de controle de indicadores de fraudes, a regulação de sinistros e também o monitoramento de redes sociais, que é uma coisa que, a depender do negócio, se torna interessante também, porque os usuários estão cada vez mais inseridos nas redes sociais, e aí analisar também esses comportamentos se torna cada vez mais interessante também. Só que aí a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de sistemas regulatórios. Eu não vou conseguir trazer todos eles, mas eu quero trazer aqui os principais, para a gente também trazer um pouco de tranquilidade e ver que o mercado já está aderindo a ele, e muitos deles vocês já conhecem e não sabiam que eram implementados e feitos por essas RegTechs. O primeiro é a validação de identidade. Então, imagina que qualquer pessoa chegasse lá e cadastrasse uma conta com o seu documento. Estamos em casa, e infelizmente, isso é até um dado triste a se trazer, mas muitas pessoas de idade, elas sofrem muito com isso, tá? Às vezes tem um parente mais jovem que acaba utilizando documentos dela para fazer, abrir contas ou fazer transações sem a autorização dessas pessoas. Então, hoje, o que a gente tem e que pode ajudar nesses casos onde qualquer pessoa poderia abrir uma conta no banco ou abrir uma conta para fazer algum tipo de transação ilegal, usando apenas a tua documento de identidade, né? Você perde, imagina, na rua e alguém pode utilizar. Hoje a gente tem algumas validações que evitam esse tipo de coisa. Uma delas é a validação de identidade. Então, checa realmente se a pessoa que está apresentando aquele documento é a pessoa realmente que é dona daquele documento, né? Então, há uma validação ali da foto que é apresentada no documento e da pessoa na hora que está tirando aquela selfie. Mais uma garantia, né? Um outro tipo também de sistema regulatório é o Know Your Customer ou Know Your Client. E é uma forma ali, né, muito mais em backstage, de garantir, né, de forma automática que uma série de fontes públicas sejam checadas para ter realmente a garantia da idoneidade de seus clientes. Então, por meio de uma plataforma automatizada, é possível coletar todos os dados que foi passado naquele cadastro e checar em fontes que são importantes, né? Então, se a sua empresa precisa checar, por exemplo, um fornecedor que você quer fechar contrato, mas você quer ver se essa pessoa realmente está ok lá e não está presente no cadastro de empresas inidôneas, né, ou suspensas, é uma forma de você fazer isso. Então, se você precisa, por exemplo, checar algum parceiro num CVM, né, que é um órgão também, uma comissão de valores mobiliários. Então, se a sua empresa quer checar se o CNPJ com o qual você está fechando parceria não está lá na Secretaria do Trabalho, ou seja, não está numa lista suja de trabalho escravo, né, que submete pessoas a trabalho escravo. E pessoas físicas também podem ser checadas ali, tanto no Serasa, quanto na Receita Federal, quanto nos tribunais, ou em qualquer fonte pública que seja obrigatória essas checagens. Então, o Know Your Customer, ele permite com que você faça essas validações desses atos que estão sendo passados para garantir ali que aquela pessoa está ok, que você pode seguir com o cadastro dela. Um outro, e que na verdade é uma junção de ferramentas, mas eu posso citar uma específica, é o de onboard, né? Onboard, que é essa parte aí da etapa de cadastro do usuário e validação das informações, né? Quando você faz o cadastro ali no aplicativo. Isso também pode ser automatizado, né? Então, uma ferramenta muito comum que se é utilizada, inclusive, é o OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres. Então, imagina se toda vez que você tivesse que fazer um cadastro, você tivesse que ficar digitando CPF, CNPJ, data de expedição do documento. Gente, seria... basicamente, é cansativo, já não pertence mais à nossa realidade. Então, hoje existe um sistema chamado OCR, onde você apresenta lá o seu documento, liga a sua câmera e ele, de forma automática, sai extraindo todos os dados que estão presentes naquele documento. Esse é o trabalho do OCR.
E ali, olha que coisa interessante como os sistemas se integram. Quando ele extrai aquelas informações, ele já pode passar, por exemplo, essas informações para o Know Your Customer, né? A plataforma de validação de dados que faz todas as checagens dos dados nessas fontes que eu falei para vocês, né? Por meio inclusive, de gerenciadores de tomadas de decisões que acabam decidindo, tipo, beleza, esse usuário tem um processo específico XYZ. Talvez não seja interessante ter essa pessoa na nossa plataforma, porque isso é um risco para a gente. Essa pessoa não tem nenhum tipo de processo. Então, isso tudo, essa aprovação e essa reprovação de usuários que estão sendo cadastrados é algo super interessante e o OCR acaba facilitando, né, esse processo, dando agilidade. Um outro tipo de sistema regulatório que se tem é a validação de documento, né? Então, checar ali a autenticidade e genuidade, né? Genuinidade dos documentos que são realmente apresentados é algo que é super importante porque a gente sabe que existe muitas fraudes de documento. Então, hoje existe ferramentas como a documentoscopia, que basicamente sai checando se aquele documento ele é original. Então, por exemplo, o RG, existe todo um processo para se checar. Eu não sou um profissional especialista nisso, mas eu sei que eles checam lá o brasão, o órgão emissor, se a perfuração realmente está correta, se a foto ela tem um tamanho ali 3x4, qual é a tipografia do documento, os alinhamentos, as chancelas que existem no documento. Então, existem todo um conjunto, até mesmo de posicionamento e de informações que são presentes que dizem se o documento realmente é autêntico ou não. Então, isso também é um tipo de sistema adotado pelas empresas. E existe a questão da validação das empresas. É muito comum a gente pensar em só validar pessoas físicas, né? Mas existe também a importância de verificar empresas. Por quê? As empresas também fecham parcerias com outras empresas, e empresas são clientes de empresas. Então, é importante, ou fornecedoras de empresa também, não? Então, é importante verificar se essas empresas, por exemplo, não estão em listas restritivas, se as informações ligadas ali ao CNPJ e a sua situação cadastral estão ok na Receita Federal, se não há processos tributários e criminais, e não só das empresas, mas também do seu quadro societário. É possível buscar informações também do quadro societário dessas empresas, né? Para checar se a pessoa jurídica com a qual você está fechando negócio é realmente uma empresa com que você vai querer ter uma parceria longa e é uma empresa confiável para isso. Um outro tipo de sistema regulatório é a autenticação facial, que já está presente aí no seu celular e você já deve conhecer até pela quantidade de transações que a gente faz durante o dia. Então, a autenticação facial é um reconhecimento mesmo da nossa face, né? Todos nós aí possuímos, em média, pelo menos 80 pontos nodais, que são os pontos de uma parte do rosto a outro, né? Isso é o que a gente chama de ponto nodal. E esses pontos nodais, eles costumam ser únicos, né? Então, todos nós temos essas ligações únicas, assim. E elas são justamente esses conjuntos aí de ligações que permitem com que a gente seja identificado dentro dessa biometria facial, né? Então, existe todo um cálculo que é feito que faz com que eu, por exemplo, seja diferente de você. Então, a ligação do meu ponto nodal garante que esse é o meu rosto, não é o seu. Então, se você tentar, ele vai ver, não, os pontos nodais dessa pessoa que está tentando acessar o celular do Liveson não é exatamente iguais aos pontos nodais do celular do Liveson em si, né? Então, existe toda essa soma aí entre a distância entre os olhos, né? O comprimento do nariz, o tamanho do queixo, a linha da mandíbula. Então, tudo isso é feito para, no final, gerar se a pessoa que está tentando acessar é realmente a pessoa dona daquela conta. E existem plataformas, né? Então, hoje, muitas conhecidas, né? A Dual, inclusive, oferece talvez uma das primeiras do Brasil, que é a plataforma de validação de identidade e gerenciamento de risco, além de também fazer o onboard digital oferecendo tudo aquilo. Essas plataformas, basicamente, essa plataforma ela é muito mais customizada. Então, você pode usar todas essas ferramentas e basicamente configurá-las dentro dessa plataforma. Então, eu quero, dentro do meu fluxo,
que o cadastro seja extração via OCR, extrair os dados via OCR, depois eu quero que pegue esses dados, valide nessas fontes específicas. Se tiver nessa fonte alguma informação, o cliente pode continuar o cadastro, mas se tiver alguma informação de processos nessa fonte específica pública, aí a gente reprova o cadastro desse usuário. Então, essa plataforma vem para facilitar o gerenciamento de como vai ser o seu fluxo, né? Como é que você vai criar esse workflow aí que vai permitir aprovar ou não perfis no seu negócio. Isso tudo de uma forma automatizada e facilitando aí a vida dos usuários. Então, eu trouxe alguns exemplos, mas de forma geral, o que eu quero trazer para todos vocês é que quando as empresas elas não seguem a conformidade das leis, elas ficam muito expostas juridicamente e também socialmente, né? Não é só uma questão de processo, mas é também uma questão de imagem. Se você sabe que um banco é um banco que já teve muitas fraudes, muitas questões de pessoas perdendo dinheiro porque sofreram algum tipo de fraude ou problema com o aplicativo, naturalmente você não vai optar por utilizar aquele banco. Então, os consumidores eles se recusam ali a serem clientes de serviços que, né, não tem ali a segurança e a camada de segurança que é necessária, né? Quando o aplicativo tem uma ausência do cumprimento de suas obrigações sociais, naturalmente os usuários não vão se sentir confortáveis em tê-lo ali no seu dia a dia. Então, basicamente é isso. As empresas precisam, né, não só as empresas, mas a sociedade, de uma forma geral, precisa se preocupar cada vez mais com a segurança, porque a segurança, ela traz também um conforto para todo mundo que está utilizando esses aplicativos no seu dia a dia. Então, eu queria deixar essa mensagem para que cada vez mais as empresas estejam aderindo a esses serviços, mas eu também queria trazer um pouco de conforto para as pessoas que ainda se sentem inseguros, que boa parte dessas empresas estão, sim, seguindo esses sistemas regulatórios por meio de ferramentas como essa que eu trouxe para vocês. Então, é isso, pessoal. Eu quero também agradecer a todos vocês, né, pelo bate-papo, ao pessoal da organização do B2B Stack, que basicamente me convidou e orquestrou, organizou tudo para que acontecesse esse momento, e a todos vocês que vieram participar dessa palestra, né? Obrigado ao convite da Amanda Silva e também o Daniel Ginês. Para mim foi muito gratificante estar aqui, e caso vocês queiram manter contato, tirar mais dúvida, o tempo aqui é um pouco curto, entre em contato comigo pelo LinkedIn, basta buscar lá Livson, que vocês vão me encontrar, não é um nome muito comum, então vai ser bem fácil me encontrar, e a gente vai trocando uma ideia sobre essas ferramentas. Espero ter ajudado aí, esclarecido, e de alguma forma ter contribuído para o conhecimento, né, e o interesse que vocês têm nesse tema. Obrigado, pessoal.